escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, meus alunos da Escola Dominical. Estamos, antes das nossas classes serem acessadas, estamos estudando essa carta de Paulo aos Efésios, chamada a Igreja Corpo Vivo de Cristo, um título que eu intitulei, obviamente. Estamos no capítulo 4, a partir do versículo 17, e domingo passado falamos: isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como os gentios andam, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Continua dizendo: nós somos uma nova sociedade, nós somos uma nova família, nós estamos construindo uma nova ordem mundial, que é a Igreja de Cristo, não mais circunscrita a uma geografia, ou um dialeto, ou uma cor de pele, mas uma igreja realmente universal, holística, que atinge todos os lugares, todas as peles, cores e culturas do mundo. Então ele diz: não sejam como os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância com que vivem pela dureza dos seus corações. Então Paulo está chamando a atenção desses irmãos agora aqui, com essa nova ordem mundial. Nós devemos ter um comportamento também diferente. Se temos um coração cristificado, convertido, também o nosso comportamento automaticamente vai ser convertido. Nem sempre um comportamento de fora quer dizer o que está dentro, mas tudo que está dentro quer dizer o que vai sair para fora. Ok? Então Paulo dizendo como que nós devemos nos comportar como cidadãos. Lembra? Capítulo 4, versículo 1. Eu, prisioneiro do Senhor, vos rogo que andeis de modo digno, isto é, se portem como cidadãos. É assim que anda, né? Diferente dos gentios. Os gentios são assim, obscurecidos de entendimento. Será que Paulo está falando que o gentio não tem cultura, não tem ciência, não tem conhecimento? Não é isso que ele está falando. Ele está falando de que os gentios são obscurecidos quanto ao entendimento da visão de Cristo no mundo, da visão espiritual da igreja no mundo, que atinge, que abarca todas as franjas e o interior da história. Obscurecidos de entendimento. Agora vocês entendem, alheios à vida de Deus. Não é que eles não têm alegria. Paulo, pregando lá em Atos, capítulo 17, falando aos Tessalonicenses, ele diz que Deus é que dá alegria para vocês. Isto é, um gentio que tem alegria, a alegria também é do Senhor. O diabo não dá alegria para ninguém. Satanás não dá alegria para ninguém. Quem dá alegria ao coração, inclusive do gentio, é Deus. Quem coloca chuva e dá comida para o gentio é Deus. Mas eles são obscurecidos quanto à vida de Deus por causa da ignorância. Aqui, ignorância espiritual. Percepção diferente do mundo, cosmovisão diferente do mundo, interpretação diferente do mundo, das ocorrências e dos fatos da vida. Por exemplo, como é que um gentio, um pagão, entende a pandemia? Se eu entender a pandemia, por exemplo, como um gentio, eu não sou de fato cristão. Isto é, ou então eu não parto de uma visão cristã para interpretar as misérias do mundo, as desgraças do mundo, as pestilências do mundo. O cristão tem uma visão cristã, estou usando uma redundância, mas uma visão cristã da história, da ciência, do conhecimento, dos fatos da vida, dos fatos políticos. Ele enxerga a partir da lente das Escrituras. Paulo diz isso: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância com que vivem. Onde que está o problema da ignorância? Por causa da dureza do seu coração. Mas, Cícero, esse pessoal não ouviu o evangelho até então. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras da sua mão. Existe um testemunho da natureza. Os astros, as estrelas que brilham no ar,
nos céus, elas testemunham a glória de Deus. São profetas do cosmos, falam de Deus o tempo inteiro, mas eles preferem criar outros criadores e outros deuses. E aí muitos deles, quando agora ouvem o Evangelho especificamente, também continuam com seus corações duros. Na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, diz também que Satanás cega o entendimento dessas pessoas, para que os seus corações continuem duros. Então Paulo dizendo, vocês não são gentios. Os gentios vivem assim, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância com que vivem, pela dureza dos seus corações. Paulo está chamando a atenção dos coríntios, dos tessalonicenses, dos efesinos, dos efésios, para que eles tenham uma vida diferente. Não do trabalho, da roupa, não é isso. É um modo de enxergar a vida. É um modo de interpretar a vida. É como você lê, é a lente pela qual você lê a história e os fatos da vida. E ele continua dizendo no versículo 19 do capítulo 4, os quais, isto é, gentios, sem entendimento, tendo tornado insensíveis, se entregaram a dissoluções, para que, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Os irmãos de Efésios também viviam assim. Agora vocês são cristãos. Vocês têm uma vida ética, comportamental, relacional. As suas energias libidinais, sexuais e relacionamentos, elas têm que ter uma percepção muito diferente do ser humano. Uma mulher não é um pedaço de carne nua, como antigamente eram pendurados naqueles garfos de açougue, lembra? Os gentios veem a mulher assim como um pedaço de carne. As mulheres gentias viam homens também assim, como instrumentos para o desafogo das suas angústias e das suas libidos. Olha o que Paulo diz, os quais, tendo tornado-se insensíveis, se entregaram a dissoluções. Olha o que Paulo diz na primeira carta, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, como aqueles homens e mulheres se entregaram àquelas dissoluções e se promiscuíam e criavam relações quase que zoofílicas de animais, porque os seus instintos, as suas energias não eram mais trabalhados pela santidade do Criador. Um homem não é imagem e semelhança de Deus. A mulher não é imagem e semelhança de Deus, mas apenas uma descarga das nossas libidos e das nossas tensões sexuais. Interessante, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram às dissoluções, para que com avidez cometerem toda sorte de impureza. Vocês já imaginaram viver assim como um animal? Claro que a gente está pensando nas tribos. Não estou pensando agora. Quando eu vejo nessas baladas meninos e meninas jovens tomando remédios para excitação sexual, para que os seus desejos nunca parem, e desafogam toda essa desgraça do coração na sua libido. Quantos eu peguei, quantos eu beijei, sabe aquelas coisas malucas. Então esse negócio não é apenas primitivo, tribal, é do coração do homem. Desde que o homem é homem, ele é assim. O homem sem Cristo é assim. E Paulo estava dizendo isso. Os quais, tornando-se insensíveis, se entregaram à dissolução, para que com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Olha que interessante o contraste que ele faz. O que você aprende pela natureza, pelos instintos, e o que você aprende com Cristo. Na semana que vem eu vou falar sobre isso. Como é que nós apreendemos a Cristo? Como é que Cristo entrou na história do gentio e mudou a sua história, a sua casa, o seu lar, o casamento dos seus filhos, netos e bisnetos? Como isso aconteceu? Semana que vem eu vejo vocês. Acessem suas aulas. Boa aula, bom domingo, Deus te abençoe.